foi Lamarck? Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na cidade de Bazertin, na França. Ele faleceu em 28 de dezembro de 1829, sem o reconhecimento de suas ideias. Entre as suas ideias evolucionistas, Lamarck considerava que a evolução dos seres vivos ocorria em decorrência das pressões do ambiente. Segundo ele, os organismos reagiam às mudanças do ambiente e as modificações originadas eram transmitidas aos descendentes. Lamarck baseou sua teoria para a evolução dos seres vivos a partir da seguinte afirmação: a natureza, ao produzir sucessivamente todas as espécies de animais, e começando pelo menos perfeito e mais simples, acaba o seu trabalho com o mais perfeito, gradualmente aumentando a sua complexidade. Lamarck é o último de 11 filhos. Apesar de nascer em uma família de militares, seus pais optaram por encaminhá-lo ao sacerdócio. Assim, frequentou a escola jesuíta até 1759. Com a morte de seu pai, sem vocação religiosa, decidiu seguir a carreira militar. Em 1751, Lamarck iniciou a carreira militar como cavaleiro de São Martin. Ele participou da Guerra dos 7 Anos e de várias operações nas fronteiras da França, momento em que despertou seu interesse pela botânica. Em 1768, abandonou o exército por contrair escrófula, um tipo de infecção nos ganglios linfáticos na região submandibular e cervical. No caso de Lamarck, a infecção acometeu a região do pescoço. Após abandonar o exército, mudou-se para Paris, onde vivia com uma modesta pensão de herança paterna. Começou a trabalhar como bancário e iniciou seus estudos sobre medicina e botânica. Em 1778, publicou o livro Flora Francesa, uma obra composta por 3 volumes em que descreve sobre as espécies de plantas na França. Com esse livro, Lamarck ganhou grande notoriedade. Devido ao prestígio alcançado com o seu livro, Lamarck assumiu o posto de assistente na área de botânica da Academia Francesa de Ciências. Nesse posto, Lamarck alcançou posições mais altas, foi professor, realizou viagem por várias instituições de pesquisa na Europa e recebeu aumentos salariais. Após trabalhar vários anos na área de botânica, em 1793, Lamarck é convidado para assumir o cargo de professor de zoologia no Museu Nacional de História Natural. Em 1802, publica o livro Investigações sobre a Organização dos Seres Vivos. Em 1809, publica o livro Filosofia Zoológica, no qual apresenta suas teorias sobre a evolução. Lamarck fundamentou sua teoria através de 2 leis: Lei do Uso e Desuso, Lei dos Caracteres Adquiridos. Ele também foi o primeiro a separar os grupos crustácea, aracnida e anelida de insecta. Antes de Lamarck, todos eram reconhecidos como insetos. Nos anos finais de sua vida, Lamarck ficou completamente cego, impossibilitando a escrita. Após ser viúvo por 3 vezes e ser pai de 8 filhos, Lamarck passou a viver com uma das filhas e morreu em 28 de dezembro de 1829, em Paris, sem prestígio e pobre. As teorias evolucionistas de Lamarck não causaram um grande impacto na comunidade científica da época. Somente após a sua morte, alguns cientistas, como Charles Darwin, reconheceram a importância das teorias de Lamarck. Charles Darwin, na 3ª edição de A Origem das Espécies, afirmou que Lamarck contribuiu para a divulgação do conceito de evolução. Bom, algumas das ideias de Lamarck. De acordo com a hipótese de Lamarck, os organismos transformavam-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio, que os forçava a mudar. Essas mudanças eram, portanto, decorrentes das necessidades dos indivíduos. A forma como essas mudanças ocorreriam baseava-se em 2 princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei de herança de características adquiridas. Um dos exemplos mais clássicos para explicar a ideia de Lamarck é o caso do pescoço da girafa. Nessa proposta, Lamarck fala que o pescoço da girafa se tornou comprido por conta da necessidade que elas tinham de pegar folhas em ramos mais altos. De acordo com as ideias desse biólogo, as girafas esticavam seus pescoços a fim de conseguirem alimentos, fazendo com que essa parte do corpo ficasse cada vez mais forte e maior, a lei do uso e desuso. Essas mudanças, segundo o lamarquismo, eram passadas aos descendentes, lei da herança de características adquiridas. Isso fazia com que os descendentes apresentassem ao longo do tempo pescoços cada vez maiores, uma vez que continuavam a se esforçar, e essas mudanças
continuavam a ser transmitidas. Apesar de Lamarck ter percebido que o meio exercia influência sobre as espécies, ele não conseguiu provar isso. E ele também não contava com o nosso conhecimento hoje em dia sobre a genética. Fato que acabou resultando em falhas nas suas ideias. Sabemos que atualmente, apesar de podermos desenvolver algumas estruturas por meio de seu uso, como é o caso do aumento da massa muscular, não podemos passar essas características aos nossos descendentes. Além disso, sabemos que ainda que a evolução não segue uma reta que leve à complexidade dos seres vivos, ou seja, a evolução não ocorre um objetivo de deixar os organismos melhores e mais complexos. Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas, uma vez que naquela época dominavam as ideias fixas ou criacionistas. Acreditavam-se, por exemplo, que o número de espécies era fixo e definido no momento da criação por Deus. As espécies eram consideradas imutáveis. No entanto, com o interesse crescente pelas ciências naturais, a observação dos fenômenos pelos naturalistas levou-os a questionar a imutabilidade das espécies. Eu acertei ao analisar a importância das espécies se adaptarem ao meio em que vive e por acreditar que os fósseis eram um registro da evolução dos seres. No entanto, as minhas ideias falharam ao afirmar que as características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Hoje sabemos que isso não ocorre graças aos estudos genéticos. Essas características, chamadas de fenotipos, são provocadas por fatores do ambiente e não podem ser transmitidas geneticamente.